Olá, alunos! Eu sou a professora Marta Pugas e nós vamos para a nossa quarta aula de homeopatia sobre bioterápicos. Vamos falar primeiro sobre o histórico de bioterápicos, né? Então, alguns médicos fizeram parte dessa união de informações que deu origem à bioterapia. Começamos com Constantine Hering, que viveu de 1800 a 1880, não é? E ele fala sobre Psorinum, que é o primeiro nosódio. Nosódio, do grego nós, doença, e é um medicamento preparado, segundo a farmacotécnica homeopática, a partir de material patológico, animal ou vegetal, órgãos doentes e secreções patológicas. Então, o nosódio, a origem dele, o princípio ativo dele, né, o ativo dele é aquilo que está causando a dor, né? Mas é relacionado a um fungo, a uma bactéria, a uma secreção patológica, a uma parte de um órgão, por exemplo, a pessoa está com uma lesão na pele, uma raspagem dessa pele machucada, então é aquilo da doença. Então, uma parte, um pedaço da doença ou daquilo que está causando a doença. O Johann Wilhelm nasceu em 1770 e morreu em 1838, e ele fala sobre epidemia de mormo, que são os primeiros isoterápicos, né? A isopatia, do grego isos, quer dizer igual, pathos, quer dizer doença, é um método terapêutico que visa combater as doenças com os produtos elaborados pela própria doença, ou com materiais provenientes do organismo doente. São chamados de isoterápicos. Então, por exemplo, eu estou doente e essa doença causa um problema de pele, vamos dizer assim. Então, se a doença causa um problema de pele, eu vou pegar essa pele para poder fazer o teste. Então, eu vou utilizar aquilo que o meu próprio corpo produz contra a doença para poder fazer um isoterápico, que é diferente do nosódio. O nosódio é um material patológico. É a bactéria, o fungo, o vírus, a secreção patológica, o pus. Esse é o nosódio. A isopatia é daquilo que o nosso corpo produz, né, por causa da doença, tá? O Johann Ernst Stapp nasceu em 1788 e morreu em 1860. Ele é o fundador da isopatia individual, da autoisopatia. Ele fala de nosódios preparados a partir do próprio doente e administrados somente a ele. Então, por exemplo, eu vou pegar algo do meu organismo que só pode ser utilizado para mim. Então, se eu vou pegar uma secreção nasal para poder fazer um medicamento homeopático, que vai ser chamado de nosódio, certo? Porém, como é tirado de mim mesmo, ele só pode ser utilizado para mim. Então, é auto, né? Isopatia individual. Então, aqui, se, por exemplo, o médico fala, olha, você vai utilizar um medicamento homeopático de isopatia individual. Então, você vai até a drogaria, né? A farmácia de manipulação. Eles vão coletar uma secreção da sua narina, por exemplo, vão fazer o medicamento e vão guardar aquele princípio ativo para você. Se você não for utilizar novamente, depois de 6 meses, que é o prazo de validade, eles vão jogar fora aquele princípio ativo, porque é tirado de você e isso vai ser utilizado para você. E o Hahnemann, né, anota no 56 do Organon, da 6ª edição, que vocês sabem que é o livro onde ele descreve a homeopatia, ele critica o método isopático, pois o mesmo levaria à paliação em detrimento da cura, pelo semelhante, bem mais complexa e científica. Então, na verdade, não causa os sintomas, você pega a parte do corpo da pessoa, ou aquilo que causa doença. Então, muda um pouco a noção de homeopatia do que aquilo que vai causar os mesmos sintomas da pessoa, né? Você está utilizando aquilo que o corpo da pessoa produziu para poder ser utilizado como homeopatia. Ele é feito como homeopático, mas o Hahnemann não era a favor.
Conceitos de bioterápicos. São medicamentos preparados de acordo com a farmacotécnica homeopática. A francesa ela é mais utilizada para isso, a partir de produtos biológicos quimicamente indefinidos, como secreções, excreções do corpo, tecidos, órgãos patológicos ou não, bem como produtos de origem microbiana e alergenos. É aquilo que vai causar o problema, a doença, especificamente. Então, os bioterápicos, eles podem ou não apresentar patogenia, eles podem ou não levar a pessoa a ficar doente, ou só apresentar, fazer com que o organismo da pessoa apresente os sintomas daquela doença. Um exemplo básico, uma pessoa que tem contato com uma vacina branda, ele não causa doença, mas ele faz com que o seu organismo entenda que a doença está sendo causada. Então, podem ou não apresentar patogenia, podem ou não deixar a pessoa doente. Então, os nosódios de Ehring, que é o Swan Ehring, ele apresenta experimentação patogênica, então ele pode causar uma doença, como Psorinum, Luesinum, Medorinum. Então, todos esses podem causar uma doença. A utilização de bioterápicos cuja fonte não possui patogenesia definida nas matérias médicas justifica-se pelo fato dos mesmos estimularem uma reação secundária. Então, alguns ativos eles não possuem uma experimentação patogênica, você não sabe o que ele realmente causa naquele organismo, mas ele possui uma reação secundária, então ele vai ser utilizado também. Na reação de hipersensibilidade, atuando como dessensibilizantes, com poeira, pólen, alimentos. Então, por exemplo, você tem alergia à poeira, a pólen. Então, você pode usar a poeira e o pólen para poder fazer um nosódio, que é aquilo que vai causar a sua doença especificamente. Nos quadros provocados por um agente tóxico, atuando como estimulante de sua eliminação, como, a difterotoxina da Staphylotoxinum, um exemplo. Então, no caso, ele é um agente tóxico e ele vai estimular a eliminação dessa toxicidade. E nos quadros sintomáticos provocados por substâncias biológicas, atuando como inibidor de sua formação ou estimulante de sua eliminação, como cálculos renais e biliares. Então, a pessoa que sempre tem cálculo renal ou sempre tem cálculos biliares, aí numa cirurgia vai retirar os cálculos renais ou o cálculo biliar, leva isso para o médico homeopata vai avaliar e a partir dos próprios cálculos que o organismo dele produziu contra alguma coisa, vai ser produzido um medicamento, um nosódio homeopático para que aquela pessoa melhore. Eu compreendo, pessoal, que falar dos nosódios bioterápicos é um pouco mais difícil do que falar da homeopatia. Então, basicamente, esses bioterápicos, eles não só provocam a doença, podem provocar, como por exemplo, poeira, o pólen, a pessoa tem alergia a algum alimento. Eu tenho alergia a amendoim. Vamos utilizar o amendoim para poder fazer o medicamento. Então, não é que ele causa sintomas, ele causa a doença, não é? Então, se eu tomar, falando de homeopatia clássica, se eu tomar o Nux Vomica, ela vai me causar vômito, perfeito? Mas não é que a Nux Vomica, ela vai causar vômito porque ela está ocasionando a doença que a pessoa tem. É o sintoma que a Nux Vomica vai dar em todo mundo. Mas se eu utilizo a poeira ou o pólen para uma pessoa que tem alergia a esse material, isso vai causar a doença de verdade, de verdade na pessoa. Só que aí vai estar em dosagens bem pequenas, dosagens decimais, Então, são diluídas por 10 vezes, não por 100 vezes como o CH. Então, é um pouco mais complicado de você entender. Então, eu vou utilizar aqui o produto que realmente causa a doença, um agente tóxico, Então, aqui eu vou utilizar realmente uma bactéria que causa uma toxina, eu vou utilizar, e produtos biológicos significam que o meu próprio organismo produziu algo contra alguma coisa que eu tenho
sim, que está incomodando o meu organismo, por exemplo, um cálculo renal, um cálculo biliar, eu vou pegar aquela pedrinha que o meu corpo produziu e vou produzir um medicamento para que eu possa utilizar. Então é um pouco diferente, tá? Então, os bioterápicos, eles podem ser bioterápicos de estoque ou bioterápicos autoisoterápicos e heteroisoterápicos. Perfeito? O bioterápico de estoque é aquele que todo mundo pode usar. O isoterápicos, então, nós temos que avaliar. Os bioterápicos de estoque são produtos cujo insumo é ativo, é constituído por amostras preparadas fornecidas por laboratórios especializados. Então, um laboratório especializado produz aquele ativo e todo mundo pode utilizar. E eles podem ser classificados como, os de estoque, como códex, simples, complexos, ingleses e vivos. Vamos ver um a um. Então, os bioterápicos, eles podem ser divididos em códex, são obtidos a partir de vacinas, soros, toxinas e anatoxinas inscritos na farmacopeia francesa. Eu falei para vocês que a francesa é muito utilizada quando a gente fala de bioterápicos. Anatoxinas, pessoal, é uma parte da toxina, ela não causa o mal que a toxina causa, mas ela faz o seu organismo ter a reação. Isso é uma anotoxina, tá? Então, códex, a gente realmente está utilizando aquilo que vai causar a doença. Como um soro, uma toxina e por aí vai. E tem que estar na farmacopeia francesa. Os bioterápicos simples são obtidos a partir da cultura microbiana pura, lisadas e atenuadas. Então, basicamente é bactéria pura, tá? Bioterápicos completos são obtidos a partir de órgãos doentes, secreções ou excreções patológicas. Então, eu tenho um problema no estômago, Na hora que eu vou fazer uma endoscopia, eu posso tirar lá um pedacinho daquela parte doente do estômago e fazer um bioterápico, tá? Secreções. Bioterápico Roberto da Costa, obtido a partir de micro-organismos vivos, também é chamado de bioterápicos vivos. Por que Roberto da Costa? Porque foi esse pesquisador brasileiro, o Roberto de Andrade Costa, que desenvolveu a técnica, tá? A partir de micro-organismos vivos. E os bioterápicos ingleses, também chamados de nosódios intestinais de Bach-Peterson, obtidos a partir de micro-organismos da flora intestinal, que não fermentam a lactose presentes nas fezes de doentes crônicos. Então, basicamente, você vai pegar uma coleta das fezes da pessoa, verificar quais são as bactérias presentes que não fermentam lactose, e dessas bactérias presentes nas fezes é que é feito o medicamento. Aí, no caso, tem que ser doentes crônicos, aqueles que têm a doença há muito tempo, tá? E aqui eu deixo um vídeo para vocês. O Dr. Carlos Lírio é um especialista em nosódio, em bioterápicos, e é uma entrevista, tem mais ou menos uns 16 minutos, 12 a 16 minutos. É bem legal assistir. Eu vou deixar o link para vocês também no módulo da aula, tá? Os isoterápicos. Vamos começar a falar sobre um a um. Isoterápicos são produtos cujo insumo ativo poderá ser de origem endógena, que é dentro da pessoa, iso meu, Como sangue, urina, cálculo renal, ou exógena, que é aquilo que causa alergia, alérgeno, alimento, toxina. Então, isoterápico é aquilo que vai afetar alguma coisa no meu organismo. Então, ou é endógeno, alguma coisa que sai do meu corpo, ou exógeno, aquilo que o meu corpo reage quando eu tenho contato. Autoisoterápicos são produtos cujo insumo ativo é obtido do próprio paciente, como cálculos, fezes, sangue, secreções, urina, e só a ele destinados. Então, se eu fiz um isoterápico a partir de algo que foi retirado do meu organismo, só eu posso utilizar aquele ativo. O heteroisoterápicos são produtos cujo insumo ativo são eternos ao paciente. O que é eterno? Aquilo que você vai ter alergia sempre. Quem tem alergia a pó vai sempre ter alergia a pó. Quem tem alergia a pólen vai sempre ter alergia a pólen. Não é algo que a pessoa vai se curar. Por isso que a gente chama de ativos eternos àquele paciente. E de alguma forma o sensibilizam, como alérgenos, como a poeira, pólen, algum tipo de solvente, por aí vai.
Coleta e preparo de bioterápicos realizados em farmácia de manipulação, né? Então, a coleta do material poderá ser realizada em consultório médico, em laboratório de análises clínicas ou na própria farmácia de manipulação, quando essa possuir o quê? Uma área de coleta, uma sala de coleta. Então, não é qualquer farmácia de manipulação que produz um bioterápico, né? Tem uma farmácia de manipulação específica, tanto que é até difícil de encontrar. A coleta. Quando a coleta for realizada na farmácia, instruir claramente o paciente quanto ao horário da coleta e do recebimento do material, quanto ao tipo de material e recipiente usados, quanto ao uso ou não de produtos de higiene e medicamentos, né? Então, para cada tipo de coleta, eu tenho um protocolo diferente. Perfeito? Então, a gente vai falar sobre esse protocolo, e esse protocolo tem que ser muito bem informado ao seu paciente para que ele entregue o material em local específico, né? No local adequado, no recipiente adequado. Ou que ele chegue na farmácia em tempo correto para poder fazer a coleta aí no local. A coleta. A coleta deve ser realizada por meio de profissionais devidamente treinados, né, para poder fazer essa coleta. Normalmente é o farmacêutico ou, né, o pessoal da enfermagem. Estes devem garantir a coleta do material que supostamente contenha o agente etiológico. Então, tem que garantir que você faça uma boa coleta. As coletas devem ser realizadas por meio de dispositivos compatíveis com o local selecionado para a obtenção da amostra. São usados seringas e agulhas para aspiração, alças de platina e bacteriológica, suave e outros instrumentos. Então, o instrumento que eu vou utilizar para coleta depende do que eu quero coletar, tá? Então, aqui, por exemplo, posso utilizar uma seringa e agulha quando eu vou aspirar, né, algum material. Eu posso utilizar uma alça de platina, que é o que vocês estão vendo aqui, está passando o mouse, né? O cursor. Essa alça de platina ela vai fazer uma raspagem no lugar, e aí esse material biológico vai ficar grudado aqui em volta da alça. Perfeito? Ou então eu posso utilizar um suave, que na verdade é esse cotonete grandão aqui. Esse cotonete grandão agora está muito em vista, né, por causa da Covid-19, que ele é utilizado para coletar material do fundo da garganta e da narina, mas o nome dele é suave. Perfeito? Então, quando você quer coletar alguma coisa relacionada a esses lugares, também é legal. Também pode ser utilizado para coleta direta anal. Tá? Quando eu não vou pegar as fezes, mas eu vou fazer uma coleta direto anal para ver quais são as bactérias que tem presente. Como que funciona a coleta desse material? Tá? Quais são os procedimentos que você deve avisar ao paciente? Excreções como escarro, fezes e pus. Não usar medicamento tópico ou produtos antissépticos. Então, a pessoa está com machucado na pele, vai pegar o pus, não utilizar antisséptico, vai coletar o escarro, não utilizar aquele enxaguatório bucal, né? Então, tem que avisar a pessoa a não utilizar. Pó caseiro, né? Pó é o pó da sua casa. Não usar produtos de limpeza e asepsia, né? Então, basicamente, é pegar o pozinho da sua casa e levar. Raspado da pele e unha. Não usar medicamento tópico, usar produto de higiene neutros, né? Então, basicamente, vai ser uma raspagem básica, né, da pele e da unha, da parte de baixo da sua unha. Então, se você utilizar algum produto que seja antisséptico, vai acabar diminuindo a possibilidade de dar certo o uso do medicamento, né? Então, é produtos de higiene neutro, que não tem um cheiro muito forte. Saliva. O paciente deve estar em jejum de 1 hora, porque quando a gente come, a nossa saliva fica um pouco mais ácida para já começar, né, a amilase, já começar a quebrar o alimento. Então, depois de 1 hora, essa amilase dá uma diminuída, aí sim a gente tem a concentração normal de todos os componentes da saliva, tá? Então, 1 hora. Sangue, colher sem anticoagulante, então aqui no tubinho seco, tá? E o paciente deve estar em jejum de 8 horas. Secreção auricular, nasal, vaginal, auricular é ouvido, né? Nasal, vaginal. Não usar medicamento tópico nesses lugares.
Urina, não usar antisséptico local e desprezar o primeiro jato, né? Igualzinho a coleta normal. Orientação geral para a coleta do material a ser utilizado como insumo ativo na preparação de bioterápicos. Quais são os outros, né? Como que a gente vai utilizar para poder fazer esse material? Os alérgenos, o recipiente para coleta é uma placa de Petri, que eu já falei para vocês, é uma plaquinha redondinha de vidro, ou um tubo de cultura com tampa de rosca. O tubo de cultura é como se fosse um tubo de ensaio um pouquinho mais longo e um pouquinho mais largo, tá? Porque o tubo de cultura, ele tem lá dentro como se fosse uma gelatina que vai ser o alimento da bactéria ou do vírus, né? Mas da bactéria mesmo, e a bactéria vai crescer. Por isso que chama tubo de cultura. E quais são os veículos que podem ter lá dentro? Solução glicerinada, água destilada e solução hidroalcoólica. Para poder fazer, né, guardar e para utilizar depois, cálculos biliares, né, e salivares e renais. Um coletor universal para coletar esses cálculos e ele vai ser guardado em lactose, tá? O veículo recipiente que vai ser utilizado para poder fazer essa formulação. Aqui vai ser em lactose. Culturas microbianas, bactéria, ele vai ser guardado em tubo de cultura com tampa de rosca ou placa de Petri e esse material vai ser feito, né, no veículo recipiente de solução de cloreto de sódio a 0,9%, solução de lactosana 1%, solução de hidroalcoólica. Isso aqui, gente, esse veículo recipiente é onde ele vai ser colocado para depois ser manipulado para chegar ao seu paciente, tá? O escarro, coletor universal, vai ser guardado em lactose, em solução glicerinada ou solução hidroalcoólica. Quais são os outros materiais? Né? Se eu for coletar fezes, coletor universal, e ele pode ser guardado no veículo recipiente de solução glicerinada, água destilada, solução de cloreto de sódio a 0,9% e solução hidroalcoólica. Fragmentos de órgãos ou tecidos, também no coletor universal, solução glicerinada, lactose, solução lactosada a 1% e solução hidroalcoólica. Pelos, pela placa de Petri e vai ser guardado em lactose. Poeira ambiental, né, poeira da casa, também placa de Petri em lactose. Pus, tubo de cultura com tampa de rosca e pode ser guardado em lactose, solução glicerinada ou solução hidroalcoólica. Raspado da pele da unha, placa de Petri e também vai estar em lactose. Saliva, coletor universal, vai ser colocado veículo água destilada, solução de cloreto de sódio a 0,9% e solução hidroalcoólica. Sangue total, né, sem fazer a centrifugação para poder pegar plasma, nada disso, sangue total. Frasco com pérolas de vidro, né, para ajudar a não hemolizar, e água destilada, solução de cloreto de sódio a 0,9%. Secreção, excreções e fluidos, coletor universal ou tubo de cultura com tampa de rosca, em solução glicerinada, lactose ou solução hidroalcoólica. Soro sanguíneo, aí sim eu pego o sangue, faço a centrifugação e o que sobra, né, o que vai para baixo são as hemácias e em cima fica o soro. Perfeito? Então, é o frasco sem anticoagulante para que eu consiga fazer a separação. Solução de cloreto de sódio a 0,9%. E a urina, coletor universal, que pode ser diluída em água destilada, solução glicerinada, solução lactosada a 1% e solução hidroalcoólica. A manipulação desse material. Então, eu já sei como que eu coleto, onde eu vou coletar, como que eu vou guardar e agora como que eu vou manipular esse material. O ponto de partida, material insolúvel, como cálculos, escamas, fragmentos de órgãos, tecido, pelo, pó, isso é insolúvel em água. Então, quais são os recipientes que vão ser utilizados na dinamização? Lactose, etanol a 20% e a 70%. Como é que eu vou fazer essa manipulação?
Eu vou triturar esse material até chegar no 3CH ou no 6DH, igualzinho como eu fazia. Triturava por 6 minutos, raspava por 4, todo o processo até 3CH ou até 6DH. Vou preparar a 4CH ou a 7DH em etanol a 20%. Depois que eu preparei ele a 20%, eu vou dinamizar as potências intermediárias em etanol 70%. Então, digamos que a pessoa quer a 10DH. Então, eu vou fazer a 7 em 20, a 8 e a 9 em 70, aí a 10 eu faço, né, num teor hidroalcoólico. Na última potência, vai depender da forma farmacêutica a ser dispensada, se vai ser líquido, se vai ser impregnado num glóbulo, impregnado num comprimido. Então, aí vai depender de como que vai ser utilizado. Vai ser líquido? Então eu vou fazer em álcool 30%. Vai ser impregnado? Aí eu posso até manter o álcool 70% ou álcool 90% para poder fazer a impregnação, tá? Para material solúvel, que são os alérgenos, excreções e secreções, tá? do nosso próprio organismo. O veículo que vai ser utilizado é etanol a 70%. Como é que ele vai fazer isso? Vai macerar o material por 3 a 6 horas. Macerar, quero que vocês lembrem, né? Que é deixar em contato com o líquido extrator, que pode ser água, pode ser álcool. Depois eu vou dinamizar as potências intermediárias em etanol 70%. Aqui é como se eu estivesse fazendo uma tintura mãe, tá? Essa primeira parte aqui. Eu fiz uma tintura mãe, dessa tintura mãe eu vou fazer as dinamizações intermediárias em 70%. E o teor alcoólico da última potência vai depender da forma farmacêutica que vai ser dispensada. Se vai ser líquido, se vai ser sólido, se vai ser glóbulo. E quando o meu ponto de partida é uma cultura microbiana, né, que está numa placa microbiana ou suspensão de cepas bacterianas, eu coloquei no tubo, né, de crescimento bacteriano, crescer um pouquinho, é isso que eu vou utilizar. Os veículos que vão ser utilizados para essa dinamização: glicerina diluída, uma parte de água e uma parte de glicerina, e etanol 70%. Então, primeiro eu vou dinamizar com glicerina diluída até 3CH ou até 6CH. Então, pegar um pouquinho da bactéria, um pouquinho, né, da placa microbiana e vou fazer, né, a dinamização até 3CH ou até 6DH. Depois eu vou dinamizar as potências intermediárias em etanol 70%. Então, até 3 e 6DH vai em glicerina, depois as intermediárias em 70%. E o teor alcoólico da última vai depender de como vai ser dispensada ao meu paciente. Como é que eu vou descartar esse material? Né? Lembrando que ele é um bioterápico, ele é material biológico, portanto, eu tenho que descartar de modo correto. Descarte. A farmácia que manipular isoterápicos deve garantir que, ao descartar os materiais utilizados, estes não venham contaminar o meio ambiente, seres humanos e outros seres vivos, né? Então, como que ele vai fazer esse descarte? Descartar o material contaminado em serviço terceirizado, convênio com a prefeitura ou empresas especializadas, que venham buscar essa caixinha de descarpaque, né? A caixinha de descarpaque só posso ali preenchê-la até 3/4, né, da quantidade. Esse material é contaminado, né, material biológico, eu vou descartar no descarpaque. E uma empresa específica, que pode ser da prefeitura, que é a Loga, ou uma outra empresa especializada, vem retirar esse descarpaque, esse material biológico, para ser incinerado. Quais são os materiais que eu vou descartar? Todos os materiais utilizados na coleta, máscara, luva, agulha, seringa, suave, tudo eu vou descartar. São descartados de maneira adequada, perfeito? Batoque plástico e vidrarias utilizadas para preparar potências de até 12 CH devem ser deixados por 2 horas em hipoclorito de sódio e depois descartados. Então, os primeiros CHs até 12 CH vai ser tudo descartado, mas antes ele precisa ficar 2 horas em hipoclorito de sódio para inativar aquele ativo e depois eu vou descartar.
me perguntaram o que é um batoque. Vocês já abriram um frasco em que veio com uma borrachinha de plástico dentro? Depois que você tira a tampa, vem uma borrachinha de plástico dentro, difícil de tirar. Você até usa, né, uma faquinha, alguma coisa para que você consiga soltar. Né? Então, aquilo é o batoque. Então, o batoque ele é utilizado para garantir que não vá vazar líquido na hora de eu fazer a manipulação homeopática, tá? E então, tudo que foi utilizado, batoque, vidraria, plástico, tudo que em contato com até 12 CH, eu posso descartar? Eu devo descartar, mas deixados, né, hipoclorito de sódio por 2 horas para inativar o princípio ativo. O que eu posso reutilizar? Material empregado para a preparação de potências acima de 12 CH. Vidrarias, cânulas, vidro, grau, pistilo, espátula. Deixar imerso em álcool 70% por 2 horas para inativar e aí eu posso o reutilizar. Perfeito? Com o bioterápico. O que é antes do 12 CH eu não posso reutilizar. Em seguida, lavados em água corrente e destilada e depois esterilizados em estufa a 180 graus por 30 minutos ou 140 graus por 1 hora na autoclave a 120 graus por 30 minutos. Então, eu tenho que deixar, além de deixar em álcool 70 por 2 horas, depois eu vou lavar em água corrente, né? E vou deixar em estufa 180 graus por 30 minutos ou estufa a 140 graus por 1 hora, ou na autoclave 120 graus por 30 minutos, para poder esterilizar e eu poder voltar a utilizar o mesmo material. Armazenamento dessas matrizes bioterápicos, né? Então, bioterápico de estoque são armazenados da mesma maneira que os medicamentos homeopáticos, como, por exemplo, Medorino, 30 CH, glóbulo, 15 gramas, então eu posso guardar. Isoterápicos, né? O exemplo são os alergenos. Podem ser utilizados por vários pacientes, então eu vou tomar um homeopático, um bioterápico de pó. Vai tomar, então várias pessoas podem utilizar. Esse pozinho pode ser tirado de qualquer lugar, né? Porque não tem, eu tenho alergia do meu pó e não tenho alergia do pó da sua casa. Quem tem alergia a pó, tem alergia a qualquer tipo de pó, né? Portanto, integram o estoque da farmácia. Exemplo, pó de casa, 12 CH líquido, 15 ml. Então, heteroterápicos, que é para todo mundo, ele pode ser guardado. Agora, um autoisoterápico, que estocagem com finalidade de repetição do medicamento ou aumento da potência para o próprio paciente. Por quê? Porque o ativo foi tirado do corpo da pessoa. Eu não vou pegar um insumo que eu tirei do corpo de uma pessoa e dar para outra pessoa, né, gente? Pode causar um problema grave de saúde aí. Então, eu vou guardar o primeiro, né, a minha tintura mãe, vamos dizer assim, para se caso a pessoa venha fazer novamente, ou caso ela venha aumentar a dosagem, ou diminuir a dosagem, por aí vai. Então, nesse caso, o tempo de estocagem será de 6 meses a 1 ano. Um autoisoterápico de sangue, 30 CH. Da onde saiu esse sangue? Da própria pessoa. Pode ser feita a coleta e ser feito o autoisoterápico, tá? E aqui nós ficamos com as nossas referências bibliográficas. Pessoal, de verdade, espero que vocês tenham compreendido o que é, né, um bioterápico. Um bioterápico, ele não necessariamente, como a homeopatia, ele causa os mesmos sintomas, não é? Pelo contrário, né? Ele não causa sintomas, ele causa a doença de verdade, né? Então, por isso, nós temos os produtos normais a todos, iguais a todos, né, que são os comuns, os simples. Tem os materiais que são os isoterápicos e os autoisoterápicos, heteroterápicos e o autoterápico. Heteroterápicos é aquilo que causa, né, a doença a todo mundo. Perfeito? E os autoterápicos são aqueles que realmente veio do meu organismo, do organismo da pessoa que está doente. Então, nós temos esses 3 tipos. Perfeito? Mas eles também são utilizados como homeopatia, apesar do Hahnemann não ser muito a favor. Pessoal, foi um prazer. Beijos. Dúvidas, por favor, tirem. Beijos. Tchau, tchau.